Ela foi toda desajeitada ao encontro às cegas, sem saber que o bilionário se apaixonaria no primeiro olhar. A chuva fina de março deixava as ruas do Flamengo escorregadias e o trânsito ainda mais caótico que o normal. Marina Silva olhou pelo vidro embaçado do ônibus e suspirou, ajustando a bolsa gasta no colo. Suas unhas, pintadas com um esmalte descascado que ela não teve tempo de refazer, tamborilavam nervosamente sobre o tecido desbotado da bolsa. "Não acredito que estou fazendo isso", murmurou para si mesma, observando o reflexo no vidro. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque bagunçado. Uma solução rápida depois de um dia inteiro, corrigindo provas de matemática da 5ª série. A blusa branca de algodão, embora limpa, tinha alguns vincos por ter ficado muito tempo no varal, e a calça jeans escura escondia uma pequena mancha de caneta que ela descobriu só ao sair de casa. O telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Júlia, sua melhor amiga desde a faculdade. "Mari não me decepciona. Ele é perfeito para você. Lembra que você me deve essa?" Marina revirou os olhos. Júlia trabalhava em uma empresa de eventos e sempre tinha histórias sobre os clientes milionários que contratavam seus serviços. Quando soube que um deles estava procurando alguém autêntica e sem interesse em dinheiro para um encontro, imediatamente pensou em Marina. "Ele não quer saber sobre conta bancária ou status social", havia explicado Júlia na semana anterior. "Quer conhecer alguém real, que goste dele pela pessoa que é, não pelo que tem." O ônibus parou na estação do metrô e Marina desceu correndo para não perder a integração. No espelho do vagão, observou sua aparência mais uma vez. Não estava terrível, mas definitivamente não estava no seu melhor. Havia planejado passar em casa para se arrumar melhor depois do trabalho, mas 3 alunos ficaram para uma aula extra de reforço, e quando percebeu, já eram 6:30 da tarde. "Pelo menos lavei o cabelo ontem", pensou, tentando se convencer de que estava tudo bem. O restaurante ficava em Ipanema, um pequeno bistrô italiano que ela só conhecia de passar na frente. Nunca havia entrado. Os preços no cardápio da vitrine sempre a desencorajaram. Mas Júlia havia insistido que era o lugar preferido do rapaz e que ela não precisava se preocupar com a conta. Ao descer na estação de Ipanema, Marina sentiu o estômago embrulhar. Não era só pelo nervosismo do encontro às cegas. Ela simplesmente não se sentia à vontade naquele ambiente. As mulheres que passavam por ela usavam roupas que provavelmente custavam mais que seu salário mensal, e ela se sentia como um peixe fora d'água. "É só um jantar", repetiu para si mesma como um mantra, caminhando pelas ruas movimentadas. Júlia disse que ele é legal. Pode até sair uma amizade. O Bistro Luna era menor do que imaginava, com apenas 10 mesas e uma iluminação suave que criava um ambiente íntimo. Marina parou na entrada, procurando alguém que se encaixasse na vaga descrição que Júlia havia dado. Alto, cabelos escuros, vai estar de camisa azul. Foi quando seus olhos se encontraram com os dele. Cassie Márcio Rafael Montenegro havia chegado 15 minutos mais cedo, como era seu hábito. Sentado na mesa do canto, observava a movimentação da rua através da janela, tentando controlar a ansiedade. Aos 32 anos, nunca havia ido a um encontro às cegas. Sua vida amorosa sempre foi complicada pela questão financeira, ou as mulheres não sabiam quem ele era e ficavam intimidadas quando descobriam, ou sabiam desde o início, e ele nunca tinha certeza se o interesse era genuíno. Júlia, a organizadora de eventos que havia coordenado o lançamento de seu último empreendimento, havia garantido que Marina era diferente. "Ela é professora, Rafael. Dedica a vida a educar crianças de comunidade. Se existe alguém autêntica neste mundo, é ela. E eu não disse a ela quem você é, apenas que é um amigo meu que trabalha com negócios." Quando viu Marina parada na entrada, procurando com os olhos, Rafael sentiu algo diferente. Ela não tinha o visual polido das mulheres com quem geralmente saía. Seus cabelos estavam despenteados, como se tivesse acabado de sair do trabalho, e suas roupas eram simples, sem grifes aparentes. Mas havia algo em sua postura, na forma como segurava a bolsa com as 2 mãos, que o cativou instantaneamente. Ele se levantou e acenou discretamente. Marina caminhou em sua direção, e Rafael pôde perceber um leve rubor em suas bochechas. "Você deve ser o amigo da Júlia", ela disse, estendendo a mão.
Marina Silva. Rafael, ele respondeu apertando sua mão. A pele dela era macia, mas havia pequenas marcas que indicavam trabalho manual, provavelmente de escrever no quadro e mexer com giz. É um prazer conhecê-la. Ela se sentou colocando a bolsa no chão ao lado da cadeira, e Rafael notou que estava visivelmente nervosa. Desculpa a aparência, Marina disse, passando a mão pelos cabelos. Eu planejava passar em casa antes, mas alguns alunos ficaram para reforço e... Bem, o tempo voou. Você está ótima, Rafael respondeu sinceramente. E era verdade. Havia uma naturalidade em Marina que ele raramente encontrava. Júlia me contou que você é professora. Deve ser um trabalho gratificante. Os olhos dela se iluminaram imediatamente. É o que eu sempre quis fazer. Trabalho com 5ª e 6ª série em uma escola municipal na Tijuca. São crianças incríveis, mas algumas têm dificuldades em matemática que vêm de anos anteriores. Por isso fico depois do horário. Não posso deixá-las para trás. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente, genuinamente interessado. Era raro conhecer alguém que falasse do trabalho com tanta paixão, sem mencionar salário, benefícios ou promoções. O garçom se aproximou e Marina pegou o cardápio com certa apreensão. Rafael percebeu que ela olhava discretamente os preços antes de ler os pratos. A massa com frutos do mar é excelente aqui, ele sugeriu, notando que era uma das opções mais em conta. E eles fazem uma entrada de bruschetta que é sensacional. Parece ótimo, ela concordou, fechando o cardápio com alívio evidente. Enquanto esperavam o pedido, Rafael se pegou observando cada detalhe de Marina. A forma como ela gesticulava quando falava sobre os alunos, como seus olhos brilhavam quando contava sobre as pequenas vitórias em sala de aula, como ela ria de forma genuína, sem calcular o efeito. E você? Ela perguntou, depois de contar sobre um aluno que finalmente havia entendido frações. Júlia só me disse que você trabalha com negócios. Deve ser bem diferente da minha realidade. Rafael hesitou. Estava acostumado a essa pergunta ser carregada de interesse calculista. Mas vindo de Marina, soava como curiosidade genuína. Trabalho com os investimentos, ele disse, optando pela verdade parcial. Ajudo empresas a crescerem, esse tipo de coisa. Às vezes é gratificante, mas admito que nada se compara ao que você faz. Educar é transformar vidas. Marina sorriu, e Rafael sentiu seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há anos. A bruschetta chegou à mesa, junto com uma garrafa de vinho tinto que Rafael havia pedido. Marina olhou para o rótulo e franziu ligeiramente as sobrancelhas. Não entendia muito de vinhos, mas tinha certeza de que aquele não era dos mais baratos. Você não precisava pedir algo tão caro, disse ela constrangida. Uma água estava ótima para mim. Rafael sorriu, achando refrescante a preocupação dela. É só um vinho, Marina. Relaxa. Ela aceitou a taça que ele ofereceu, mas tomou apenas um pequeno gole. Rafael percebeu que ela estava desconfortável, não apenas com o preço, mas com toda a situação. Decidiu mudar de estratégia. Conta para mim sobre o Rio, ele disse se recostando na cadeira. Nasceu aqui? Nasci em Niterói, mas moro no Rio desde que entrei na faculdade. Marina respondeu, relaxando visivelmente com o assunto. Meus pais ainda estão lá. Meu pai é mecânico e minha mãe costureira. Eles ficaram orgulhosos quando me formei em matemática na UERJ. Fui a primeira da família a ter diploma superior. Rafael notou o orgulho genuíno em sua voz, sem qualquer traço de complexo de inferioridade. Havia uma força silenciosa em Marina que o impressionava. E a família? Ela perguntou. São daqui também? Minha família é... complicada, Rafael respondeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Minha mãe mora em São Paulo, nos vemos pouco. Não temos uma relação muito próxima. Sinto muito, Marina disse com sinceridade. Deve ter sido difícil perder o pai tão jovem. Foi um período complicado, admitiu Rafael. Tive que assumir muitas responsabilidades cedo demais. Às vezes, acho que perdi um pouco da juventude no processo. Marina o observou com atenção. Havia algo na expressão dele que sugeria mais profundidade do que aparentava inicialmente. Não era apenas um homem de negócios bem-sucedido. Havia cicatrizes ali, experiências que o haviam moldado. Por isso você está aqui hoje? Ela perguntou suavemente.
Procurando recuperar algo? A pergunta o pegou desprevenido. Rafael não esperava tanta perceptividade vinda de alguém que havia acabado de conhecer. Talvez, ele admitiu. Já faz um tempo que sinto que estou vivendo no piloto automático. Trabalho, reuniões, mais trabalho. A Júlia disse que você era diferente. E ela estava certa. Marina corou ligeiramente. Diferente como? Autêntica, Rafael respondeu sem hesitar. Você fala sobre o que realmente importa para você, sem filtros, sem tentar impressionar. É raro. Ou talvez você ande se relacionando com as pessoas erradas, Marina sugeriu com um sorriso tímido. A resposta arrancou uma risada genuína de Rafael. Touché. O prato principal chegou. A massa com frutos do mar que ele havia sugerido. Marina provou uma garfada e seus olhos se arregalaram. Nossa, isso é incrível! Exclamou, esquecendo momentaneamente a formalidade. Eu nunca comi algo assim. Nunca? Rafael perguntou surpreso. Marina balançou a cabeça um pouco envergonhada. Não costumo frequentar lugares assim. Quando saio para comer, geralmente é na lanchonete da escola ou no shopping da Tijuca. Meu orçamento é bem limitado. Rafael sentiu uma pontada estranha no peito. Não era pena, era admiração. Marina vivia uma vida simples por escolha profissional, dedicando-se a algo que amava, mesmo sabendo que não traria retorno financeiro. Quantas pessoas ele conhecia que tinham essa coragem? E você está feliz? Perguntou impulsivamente. Com a comida? Marina riu. Com a vida, com suas escolhas. Ela pausou, o garfo no ar, considerando a pergunta seriamente. Na maioria das vezes, sim, respondeu finalmente. Não tenho muito dinheiro. Moro em um apartamento pequeno que divido com uma amiga, mas acordo todos os dias sabendo que vou fazer diferença na vida de alguém. Tem dias difíceis, claro. Às vezes me pergunto como seria ter mais estabilidade financeira, poder ajudar meus pais, ter um carro, mas aí um aluno entende uma matéria difícil ou me escreve uma carta de agradecimento e lembro por que escolhi isso. Rafael a observava falar, completamente absorto. Havia uma luz nos olhos dela que ele raramente via, nem em si mesmo, nem nas pessoas ao seu redor. E você? Marina perguntou. É feliz com o que faz? A pergunta o deixou em silêncio por alguns segundos. Como responder honestamente, sem revelar toda a verdade? Eu costumava ser, disse finalmente. Quando comecei, tinha objetivos claros, coisas que queria alcançar. Mas às vezes tenho a sensação de que o sucesso se tornou um fim em si mesmo, sabe? Como se eu estivesse escalando uma montanha só porque ela está lá, não porque quero ver a vista do topo. Marina assentiu com compreensão. Minha avó sempre dizia que a gente precisa lembrar por que começou a caminhar, senão a estrada vira um fim em si mesma. Sua avó parece uma mulher sábia. Era. Morreu no ano passado, Marina disse com um sorriso melancólico. Ela que me incentivou a ser professora. Dizia que educar era plantar árvores cujas sombras você talvez nunca veja, mas que farão diferença para alguém. Rafael sentiu algo se mexer dentro do peito. Não conseguia lembrar a última vez que alguém havia tocado em algo tão profundo com palavras tão simples. A sobremesa havia chegado, um pequeno tiramisu que eles dividiram, e a conversa fluía com uma naturalidade que surpreendia ambos. Rafael olhou para o relógio e percebeu que já eram quase 10 da noite. Haviam passado 3 horas conversando, e ele não queria que a noite terminasse. Não acredito que já é tão tarde, Marina disse, seguindo seu olhar. Preciso pegar o último metrô, senão vou ter que voltar de ônibus e vai demorar uma eternidade. Eu te levo para casa, Rafael ofereceu imediatamente. Marina hesitou. Não precisa, sério. Você já pagou o jantar. Ela parou de falar abruptamente, percebendo que havia assumido algo sem confirmar. Rafael sorriu. Claro que vou pagar o jantar e insisto em te levar para casa. É perigoso uma mulher andar sozinha no transporte público a essa hora. Eu sempre volto sozinha, Marina protestou. Não sou uma donzela em perigo, Rafael. Eu sei que você não é, ele respondeu, admirando a independência dela. Mas me deixaria mais tranquilo saber que você chegou em casa em segurança. Por favor. Havia algo na forma como ele pediu que fez Marina ceder. Não era condescendência ou machismo, era cuidado genuíno. Tudo bem, concordou, mas eu moro na Tijuca. É longe. Não tem problema.
Rafael chamou o garçom para pedir a conta. Marina tentou dar uma olhada no valor, mas ele foi discreto demais. Quando saíram do restaurante, ele apontou para um carro preto estacionado na esquina. Marina parou no meio da calçada quando viu o veículo. "Se esse é seu carro?" perguntou, olhando para o BMW reluzente. "É", Rafael respondeu simplesmente, mas percebeu a mudança na expressão dela. Durante todo o trajeto até a Tijuca, Marina ficou mais quieta. Rafael tentou retomar a conversa, mas algo havia mudado. Ela respondia educadamente, mas a espontaneidade do restaurante havia desaparecido. "É ali na frente", ela indicou, apontando para um prédio de 4 andares sem porteiro. "Pode parar aqui mesmo." Rafael estacionou, mas não desligou o motor. Marina já estava com a mão na maçaneta quando ele falou. "Fiz algo errado?" Ela se virou para encará-lo. "Não, você foi perfeito. Talvez seja esse o problema." "Não entendi." Marina suspirou. "Rafael, eu me diverti muito hoje. Você é inteligente, engraçado, interessante, mas..." Ela gesticulou vagamente em direção ao carro. "Isso aqui não é meu mundo. Esse carro custa mais que o que eu ganho em vários anos. O vinho que você pediu provavelmente custava mais que meu aluguel." "E isso importa?" Rafael perguntou, sinceramente confuso. "Claro que importa", Marina exclamou. "Somos de mundos completamente diferentes, Rafael. Eu divido apartamento porque não consigo pagar um sozinha. Você provavelmente tem uma cobertura em Ipanema. Eu como miojo quando o dinheiro está apertado. Você janta em bistrôs italianos como se fosse rotina." Rafael desligou o motor e se virou completamente para ela. "Marina, você está julgando quem eu sou baseada no que eu tenho?" "Não", ela protestou. "Eu estou sendo realista sobre nossas diferenças. Você parece uma pessoa maravilhosa, mas nós não temos nada em comum além de uma boa conversa." "Nada em comum?" Rafael repetiu incrédulo. "Nos últimas 3 horas falamos sobre educação, família, sonhos, medos. Rimos juntos, compartilhamos histórias pessoais. E você acha que não temos nada em comum porque eu tenho um carro mais caro?" Marina o encarou por um momento, vendo a frustração genuína em seus olhos. "Não é só o carro, Rafael. É tudo. A forma como você pede vinho sem olhar o preço, como o garçom te trata com deferência especial, como você oferece me levar para casa como se fosse natural ter um carro disponível a qualquer hora. E se eu te dissesse que essas coisas não definem quem eu sou? Eu diria que elas definem o mundo em que você vive", Marina respondeu suavemente. "E eu não pertenço a esse mundo." Rafael ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Parte dele queria revelar toda a verdade, contar sobre a fortuna, sobre as empresas, sobre quem ele realmente era. Mas outra parte, a parte que havia se encantado com a autenticidade de Marina, sabia que isso só confirmaria os receios dela. "E se eu quisesse conhecer o seu mundo?" perguntou finalmente. Marina sorriu com tristeza. "Você diz isso agora, mas quando a novidade passar..." "Marina", Rafael interrompeu, pegando delicadamente a mão dela. "Hoje foi a primeira vez em anos que me senti real. Não quero que termine aqui." Ela olhou para as mãos entrelaçadas, sentindo o coração acelerar. "Eu também não quero", admitiu. "Mas tenho medo de me machucar. Tenho medo de me apaixonar por alguém que eventualmente vai perceber que pode ter algo melhor. E se eu te provar que você está errada?" Marina o encarou nos olhos, vendo sinceridade ali. Contra seu melhor julgamento, sentiu uma fagulha de esperança. "Como?" "Me dê uma chance de conhecer a Marina Silva por completo. Sua vida, seus amigos, suas preferências, e eu te mostro que o que importa não é o que temos, mas quem somos." Ela ficou em silêncio por um longo momento, a mente em guerra com o coração. "Uma chance", disse finalmente. "Mas no meu mundo, nas minhas condições, nada de restaurantes caros ou carros chamativos. Se você quer me conhecer de verdade, vai ter que se contentar com lanchonetes e transporte público." Rafael sorriu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Não fazia ideia de como seria navegar esse novo território, mas uma coisa ele sabia com certeza: Marina Silva valia qualquer esforço. "Combinado", disse apertando a mão dela. "Quando nos vemos novamente?" "Sábado", Marina respondeu. "Vou te mostrar o que é um programa de verdade no subúrbio carioca." Sábado de manhã, Rafael acordou com uma sensação estranha no estômago. Pela primeira vez em anos estava nervoso para um encontro.
Olhou para o armário, repleto de camisas de grife e ternos caros, e se perguntou o que Marina consideraria apropriado para um programa de verdade no subúrbio carioca. Ela havia mandado uma mensagem na quinta-feira. Encontro às 9 na estação de metrô da Tijuca. Use algo confortável para caminhar e que possa sujar. E nada de carro. Rafael optou por uma camiseta polo azul marinho simples e uma calça jeans. As peças mais básicas que conseguiu encontrar no guarda-roupa. Mesmo assim, quando se olhou no espelho, tinha certeza de que continuava parecendo exatamente o que era. Um homem rico tentando se passar por classe média. Na estação da Tijuca, encontrou Marina esperando perto das catracas, vestindo uma regata branca, shorts jeans desbotado e tênis de caminhada gastos. Ela estava ainda mais bonita do que ele lembrava. O cabelo solto caía sobre os ombros e havia um brilho animado nos olhos. Chegou cedo, ela disse sorrindo. Pronto para a aventura? Pronto, Rafael mentiu, seguindo-a para fora da estação. Primeira parada, café da manhã no bar do seu Zé, Marina anunciou, caminhando por ruas que Rafael nunca havia pisado na vida. Ele faz o melhor sanduíche de ovo com queijo do bairro. O bar era, na verdade, uma pequena padaria de esquina, com 4 mesas de plástico na calçada e um balcão cheio de salgados fritos. O cheiro de óleo e pão quente pairava no ar, junto com o som alto de um rádio tocando pagode. 2 sanduíches caprichados, seu Zé, Marina gritou para o homem atrás do balcão, que acenou alegremente. A menina professora, como vai, querida? Firme e forte. Este é o Rafael, um amigo meu. Rafael sentiu todos os olhos se voltarem para ele. Seu Zé o avaliou de cima a baixo com curiosidade, mas sem hostilidade. Primeiro namorado que você traz aqui, comentou com um sorriso maroto. Ele não é meu namorado, Marina protestou, corando furiosamente. Ainda. Rafael murmurou baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Eles se sentaram em uma das mesas de plástico e Rafael observou Marina cumprimentar praticamente todos que passavam. Ela conhecia o dono da banca de jornal, a senhora que vendia balas, o motoboy que fazia entregas na região. Você é uma celebridade local, ele comentou impressionado. Moro aqui há 8 anos, Marina explicou, e trabalho na escola do bairro. Metade das crianças da redondeza já passaram pela minha sala de aula. O sanduíche chegou. Um pão francês recheado com ovo frito, queijo derretido e uma fatia de tomate. Rafael deu a primeira mordida e foi surpreendido pelo sabor. Era simples, mas delicioso. Bom, né? Marina perguntou, notando sua expressão de surpresa. Muito bom, Rafael admitiu. Não é o que eu esperava. O que você esperava? Rafael hesitou. Sinceramente, algo menos saboroso. Marina riu. Você realmente acredita que comida cara é automaticamente melhor, não é? Não é que acredite, Rafael se defendeu. É que, bem, sim, acabei acreditando nisso. Hoje vai ser uma lição sobre como a felicidade não tem preço, Marina disse, levantando-se. Vamos, temos muito chão para cobrir. A próxima parada foi a feira livre do bairro. Rafael nunca havia estado em uma feira. Suas compras eram feitas por uma assistente ou entregues em casa por serviços premium. O barulho, as cores, os cheiros, tudo era intenso e caótico. Marina o guiou pelas bancas, cumprimentando feirantes, provando frutas, pechinchando preços. Rafael a observava fascinado. Havia uma energia nela que ele não tinha notado antes. Ela pertencia àquele lugar. Fazia parte daquele ecossistema. Experimenta isso, disse Marina, oferecendo um pedaço de manga que havia ganhado do fruteiro. Rafael mordeu a fruta e o suco escorreu pelo queixo. Era doce, suculenta, perfeita. Marina riu da sua expressão e limpou o suco com um guardanapo. Melhor que a sobremesa de ontem? Provocou. Diferente, Rafael respondeu diplomaticamente. Mas Marina captou algo na sua voz. Você está odiando isso, não está? Perguntou, parando no meio da multidão. Não. Rafael protestou rápido demais. É só que é muito diferente do que estou acostumado. Marina estudou sua expressão por um momento. Havia sinceridade ali, mas também desconforto. Ela podia ver que ele estava se esforçando, mas também que estava claramente fora de sua zona de conforto. Olha, Rafael, disse gentilmente, eu não trouxe você aqui para te torturar. Queria que você visse como eu vivo, mas se está desconfortável... Não estou desconfortável.
Rafael interrompeu, e dessa vez havia mais convicção na voz. Estou curioso. Quero entender como você vê o mundo. Marina sorriu. Então vem. Vou te mostrar meu lugar favorito no Rio. 20 minutos depois, eles estavam subindo uma trilha íngreme que Rafael jamais imaginara existir no meio da Tijuca. Marina caminhava à frente, ágil como uma cabra montesa, enquanto ele tentava não demonstrar que estava ficando sem fôlego. Falta muito? Perguntou, tentando soar casual. Quase lá, Marina respondeu por cima do ombro. Vale a pena, prometo. Quando finalmente chegaram ao topo, Rafael entendeu o que ela queria dizer. Diante dele se estendia uma vista panorâmica da cidade. O Cristo Redentor ao longe, a Lagoa Rodrigo de Freitas brilhando ao sol, os morros cobertos de verde se intercalando com os prédios. Nossa! Foi tudo o que conseguiu dizer. É o meu refúgio, Marina explicou, sentando-se numa pedra lisa. Quando preciso pensar, ou quando o mundo lá embaixo fica pesado demais, venho para cá. Rafael se sentou ao lado dela, ainda impressionado com a vista. Como descobriu este lugar? Por acaso. Estava tendo um dia terrível no trabalho. Um dos meus alunos estava sendo retirado da escola pelos pais, que achavam que educação era perda de tempo. Me senti completamente impotente. Saí andando sem rumo e acabei encontrando a trilha. E veio sozinha? Não é perigoso durante o dia, Marina disse. E às vezes a gente precisa de solidão para processar as coisas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a cidade lá embaixo. Rafael sentia uma paz que não experimentava há anos. Não havia reuniões para atender, telefones tocando, decisões urgentes para tomar. Era apenas ele, Marina, e aquela vista impossível. Posso te fazer uma pergunta? Marina disse, quebrando o silêncio. Claro. Por que você realmente aceitou esse encontro às cegas? A verdade. Rafael considerou a pergunta cuidadosamente. Porque estava cansado de me sentir vazio, respondeu finalmente. Minha vida se tornou uma sequência de tarefas e obrigações. Acordar, trabalhar, dormir, repetir. A Júlia disse que você era diferente, e eu precisava de algo diferente. E eu sou? Diferente? Rafael se virou para encará-la. Completamente. Você se importa com coisas que importam de verdade. Seus alunos, sua família, sua comunidade. Você encontra alegria em lugares onde eu nem saberia procurar. Marina corou ligeiramente. Não sou nenhuma santa, Rafael. Também tenho momentos de inveja, de frustração. Às vezes vejo as amigas da faculdade com carros novos, apartamentos próprios, viagens para a Europa, e me pergunto se escolhi certo. Mas você sempre volta à sua escolha original. Sempre, confirmou Marina. Porque no final do dia, quando vejo que fiz diferença na vida de uma criança, nada mais importa. Rafael sentiu algo se apertar no peito. Quando foi a última vez que havia se sentido dessa forma com relação ao seu trabalho? Conseguia se lembrar de quando estava construindo sua primeira empresa, da sensação de estar criando algo importante. Mas isso havia se perdido em meio às aquisições, fusões e números em planilhas. E você? Marina perguntou. Já se sentiu assim com o trabalho? Uma vez, Rafael admitiu. No começo, tinha uma ideia para um aplicativo que ajudaria pequenas empresas a gerenciar estoque. Era simples, mas útil. Quando vi o primeiro comerciante usando e dizendo como havia facilitado a vida dele, o que aconteceu? A empresa cresceu, outras oportunidades apareceram. Uma coisa levou a outra e, bem, hoje trabalho mais com investimentos e aquisições. Números, não pessoas. Marina assentiu com compreensão. Às vezes o sucesso nos leva para longe do que realmente queríamos. Exato, Rafael disse, surpreso com a precisão da observação. Como você consegue ver as coisas com tanta clareza? Talvez porque minha vida seja mais simples, Marina sugeriu. Quando você não tem muitas opções, fica mais fácil saber o que realmente quer. Eles desceram a trilha mais devagar que subiram, conversando sobre música, filmes, livros. Rafael descobriu que Marina adorava cinema nacional. Lia vorazmente, principalmente biografias e romances brasileiros, e tinha uma paixão secreta por samba de raiz. Samba de raiz? Ele repetiu incrédulo. Meu pai me criou ouvindo Cartola, Noel Rosa, Paulinho da Viola, Marina explicou. É poesia pura. Se você soubesse apreciar, me ensina.
Rafael disse impulsivamente. O quê? A gostar de samba, de literatura nacional, de tudo que faz parte do seu mundo. Marina parou de caminhar e o encarou. Por quê? Porque quero te entender. Rafael respondeu com sinceridade. Quero saber o que te faz sorrir, o que te emociona, o que te faz ser quem você é. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na intensidade do olhar dele que a deixava sem palavras. Rafael, eu sei que somos de mundos diferentes, ele continuou. Mas hoje percebi que talvez meu mundo não seja tão interessante quanto eu pensava. Talvez eu precise aprender a viver, não apenas existir. Marina mordeu o lábio inferior, um hábito que Rafael estava começando a achar adorável. Tem um lugar, disse ela finalmente, onde posso te mostrar samba de verdade, mas é bem autêntico. Perfeito, Rafael sorriu. Quando? Hoje à noite. Mas é sério, Rafael. Nada de roupas caras, nada de carros chamativos. É um lugar simples, com pessoas simples. Entendi. E tem mais uma coisa, Marina acrescentou hesitante. Se formos juntos, as pessoas vão assumir que estamos... Você sabe. Namorando? Rafael completou. É. E isso seria um problema? Marina o encarou nos olhos, vendo algo ali que fazia seu estômago dar voltas. Não sei, respondeu honestamente. Ainda não sei. Rafael passou a tarde inteira no apartamento, tentando decidir o que vestir para uma roda de samba autêntica. Após 3 trocas de roupa, optou por uma camiseta branca lisa e a mesma calça jeans da manhã. Guardou o relógio Rolex na gaveta e pegou um mais simples que raramente usava. Marina havia mandado o endereço, um bar na Lapa chamado Samba da Vovó. Rafael chegou de táxi, uma concessão ao transporte público que ainda não estava pronto para fazer, e encontrou Marina esperando na porta, usando um vestido florido simples que a fazia parecer ainda mais bonita. Chegou! Ela sorriu, mas Rafael notou certa apreensão nos olhos dela. Nervosa? Perguntou. Um pouco, admitiu Marina. Este lugar é especial para mim. É onde venho quando preciso me lembrar de quem eu sou. O samba da vovó era exatamente o que Rafael não esperava. De fora, parecia apenas mais um boteco da Lapa, mas por dentro pulsava com vida. Não havia palco. Os músicos tocavam no meio do salão, cercados por mesas pequenas, onde pessoas de todas as idades cantavam junto, batiam palmas e dançavam. Marina! Gritou uma voz feminina acima da música. Uma mulher na faixa dos 50 anos, de cabelos crespos grisalhos e sorriso contagiante, abriu caminho pela multidão. Tia Conceição, Marina respondeu, sendo envolvida num abraço apertado. Quanto tempo, menina? E quem é esse rapaz bonito? Este é o Rafael, Marina apresentou corando ligeiramente. Rafael, esta é a Conceição. Ela é dona do lugar e, bem, meio que minha mãe adotiva no Rio. Prazer em conhecê-la, Rafael disse, estendendo a mão. Conceição o avaliou de cima a baixo com olhos experientes antes de apertar sua mão. Murmurou, como se estivesse tirando conclusões. Vem, vou arrumar uma mesa boa para vocês. Ela os conduziu para uma mesa pequena perto dos músicos. Rafael pôde ver de perto os instrumentos, violão, cavaquinho, pandeiro, cuíca, e ficou impressionado com a habilidade dos músicos, que tocavam como se fossem um organismo único. Cerveja para os dois? Conceição perguntou. Pode ser, Marina respondeu. Rafael apenas assentiu, ainda absorvendo a atmosfera. E Rafael, Conceição acrescentou, inclinando-se sobre a mesa, cuida bem da nossa Marina, ouviu? Ela é especial. Quando ela se afastou, Marina enterrou o rosto nas mãos. Desculpa, ela é um pouco protetora. Ela gosta de você, Rafael observou. Como todo mundo que conhecemos hoje. É diferente aqui, Marina explicou, relaxando quando a música recomeçou. Aqui eu não preciso provar nada para ninguém. Posso simplesmente ser. Rafael observava Marina enquanto ela cantarolava junto com a música, balançando suavemente no ritmo. Havia uma liberdade nela que ele invejava, a capacidade de se entregar completamente ao momento. Dança comigo? Ela perguntou quando a música ficou mais lenta. Eu não sei dançar samba, Rafael admitiu. Não é samba, Marina sorriu. É só balançar. Ela o puxou para o pequeno espaço que servia de pista de dança.
Rafael se sentiu desajeitado no início, mas Marina foi paciente, guiando seus movimentos com as mãos nos ombros dele. Relaxa, sussurrou perto do ouvido dele. Não é sobre técnica, é sobre sentir a música. Rafael tentou se concentrar na batida, no movimento dos corpos ao redor, na proximidade de Marina. Gradualmente começou a entender o que ela queria dizer. Não era sobre passos certos ou errados, era sobre conexão. Melhor, Marina murmurou sorrindo. Quando voltaram para a mesa, Rafael se sentia diferente, mais leve, de alguma forma. Posso perguntar como você conhece este lugar? Disse, tomando um gole da cerveja. Minha amiga de faculdade, a Carla, me trouxe aqui no segundo ano. Eu estava passando por um momento difícil. Meu pai tinha ficado desempregado, eu estava trabalhando meio período para ajudar em casa e pensando em abandonar o curso. O que aconteceu? Conheci o pessoal daqui, Marina gesticulou ao redor. O João ali no cavaquinho estava desempregado há 6 meses, mas vinha tocar toda semana. A dona Ruth, que está cantando agora, perdeu o marido no ano anterior, mas dizia que a música a mantinha viva. Percebi que todos aqui tinham problemas, mas encontravam uma forma de transformá-los em arte, em alegria. Rafael observou as pessoas ao redor com novos olhos. Havia uma resiliência ali que ele nunca havia considerado. E isso te ajudou? Mudou minha perspectiva, Marina disse. Aprendi que felicidade não vem de não ter problemas, mas de encontrar beleza mesmo quando os problemas existem. Você realmente acredita nisso? Marina o encarou seriamente. Rafael, eu trabalho com crianças que vêm de famílias que mal conseguem colocar comida na mesa. Algumas moram em lugares violentos, outras têm pais ausentes ou viciados. Mas elas ainda riem, ainda sonham, ainda acreditam que podem ser astronautas ou professoras quando crescerem. Se isso não é encontrar beleza em meio às dificuldades, eu não sei o que é. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras dela. Sua vida inteira havia sido construída em torno da ideia de que felicidade vinha de eliminar problemas, ter dinheiro suficiente para não se preocupar, sucesso suficiente para se sentir seguro, controle suficiente para evitar surpresas. Se eu te dissesse, disse lentamente, que passei a vida inteira tentando comprar a felicidade, eu diria que você não é o primeiro, Marina respondeu gentilmente, mas também que nunca é tarde para tentar um caminho diferente. A música parou, e João, o cavaquinista, se aproximou da mesa. Marina, vai cantar para nós hoje? Ah, não. Marina balançou a cabeça rapidamente. Hoje não. Você canta? Rafael perguntou surpreso. Um pouquinho, Marina disse claramente constrangida. Ela tem a voz mais bonita do Rio, João insistiu. Vem lá, Marina, para o moço conhecer. Marina olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Uma música só, ela cedeu. Rafael assistiu Marina se dirigir ao centro do círculo, pegar o microfone e sussurrar algo para João. Quando ela começou a cantar uma versão suave de Corcovado, Rafael sentiu algo se mexer profundamente dentro do peito. A voz dela era pura, doce, carregada de emoção. Ela não estava se apresentando. Estava compartilhando um pedaço de sua alma. Rafael percebeu que toda a conversa do bar havia parado, que todas as pessoas estavam absortas na música. Quando terminou, o silêncio durou alguns segundos antes dos aplausos explodirem. Marina voltou para a mesa com as bochechas coradas, claramente emocionada. Foi lindo, Rafael disse, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Obrigada, Marina sussurrou. Por que não me contou que cantava? Porque não é quem eu sou, ela explicou. Eu sou professora, o canto é só um pedacinho de mim que guardo para momentos especiais. Rafael a encarou, vendo camadas de Marina que ainda não havia descoberto. Quantos outros pedacinhos ela guardava? E quanto de si mesmo ele havia escondido ao longo dos anos? Marina, disse impulsivamente, quero que você saiba de uma coisa. O quê? Hoje foi o melhor dia que tive em anos. Marina sorriu e Rafael viu algo nos olhos dela. Uma vulnerabilidade, uma abertura que não estava lá antes. Também foi um dos meus, admitiu. Era quase meia-noite quando saíram do samba da vovó. Rafael havia insistido em acompanhar Marina até em casa, e desta vez ela não protestou. Caminhavam devagar pelas ruas da Lapa, ainda embalados pela música e pela cerveja. Não acredito que você nunca havia sido na Lapa,
Marina dizia, balançando a cabeça. É o coração cultural do Rio. Minha vida sempre foi muito compartimentada, Rafael admitiu. Trabalho, casa, academia, restaurantes em Ipanema. Nunca pensei em explorar outros bairros. É uma pena. Você está perdendo tanta coisa. Eles pararam na parada de ônibus e Rafael consultou o relógio. Tem certeza de que não quer que eu chame um táxi? Ofereceu. É tarde. Tenho certeza, Marina respondeu firmemente. O ônibus passa de 15 em 15 minutos. Rafael olhou ao redor. A parada estava vazia, a rua mal iluminada. Seu instinto protetor, aguçado por anos vivendo em um mundo onde segurança era sempre uma preocupação, estava em alerta máximo. Marina, sério, me deixaria mais tranquilo. Rafael, ela o interrompeu, tocando o braço dele. Eu faço isso toda semana há 8 anos. Não vai acontecer nada. Ele estava prestes a insistir quando 2 homens se aproximaram. Rafael imediatamente ficou tenso, mas Marina cumprimentou um deles alegremente. Oi, Marcos, como vai? Marina, tudo bem, professora? Este é o famoso namorado que a tia Conceição estava comentando? Ele não é... Marina começou a protestar, mas parou quando viu a expressão no rosto de Rafael. Rafael estava claramente desconfortável com a situação, e ela percebeu que ele havia assumido o pior sobre os 2 homens que se aproximaram. Marcos, este é o Rafael, disse diplomaticamente. Rafael, o Marcos é pai do Kevin, um dos meus alunos. Rafael relaxou visivelmente e estendeu a mão, constrangido com seus próprios preconceitos. Prazer, disse, tentando parecer natural. Depois que os homens seguiram seu caminho, Marina ficou quieta. Quando o ônibus chegou, ela subiu sem dizer nada, e Rafael a seguiu, percebendo que algo havia mudado. Fiz algo errado? Perguntou quando se sentaram. Marina suspirou. Você ficou com medo deles, não ficou? Rafael hesitou. Eu... me preocupei. É tarde. Estamos sozinhos. Eles são pessoas do bairro, Rafael. O Marcos trabalha em 2 empregos para sustentar os filhos. O outro é o Daniel, que faz manutenção predial. Eles estavam voltando do trabalho. Como eu ia saber disso? Você não ia, Marina concordou. Mas sua primeira reação foi assumir que eram perigosos. Por quê? Porque são negros? Porque usam roupas simples? Porque estavam na rua tarde da noite? Rafael sentiu o estômago afundar. Marina, eu não... Você vive em uma bolha, Rafael. Ela continuou sem hostilidade, mas com tristeza. Uma bolha onde pessoas como eu e como ele somos estranhos, onde você precisa ser protegido de nós. Isso não é verdade, não é? Marina o encarou. Então por que você fica desconfortável quando falo de dinheiro? Porque parece surpreso quando descobre que comida barata pode ser gostosa? Por que assume que 2 homens negros na rua são automaticamente uma ameaça? Rafael ficou em silêncio, as palavras dela ecoando em sua mente. Era desconfortável reconhecer, mas havia verdade ali. Você está certo, disse finalmente. Vivo em uma bolha, mas estou tentando sair dela. Por quê? Marina perguntou. Por mim? Porque seria legal ter uma namorada autêntica para variar. A pergunta o atingiu como um soco. Não, respondeu com veemência. Porque você me fez perceber que minha vida é vazia. Porque, quando estou com você, me sinto mais real do que me senti em anos. Porque... Ele parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que mudaria tudo entre eles. Por que o quê? Marina insistiu suavemente. Porque acho que estou me apaixonando por você, Rafael admitiu, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Marina o encarou, vendo sinceridade nos olhos dele, mas também confusão. Rafael, começou. Eu sei que mal nos conhecemos. Ele continuou rapidamente. Sei que somos de mundos diferentes, mas nunca me senti assim com ninguém. Você me desafia, me inspira, me faz querer ser uma pessoa melhor. E se eu te dissesse que você também está mexendo comigo? Marina sussurrou. Rafael sentiu o coração acelerar. Está? Mais do que gostaria, ela admitiu. Mas tenho medo, Rafael. Medo de que quando a novidade passar, quando você se cansar de brincar de ser classe média, eu vou ficar com o coração partido. E se eu te provar que não é brincadeira? Como? Rafael pegou as mãos dela entre as suas. Me dá tempo. Me deixa te mostrar que posso aprender, que posso mudar.
que posso fazer parte do seu mundo de verdade. Marina estudou o rosto dele, vendo vulnerabilidade ali que não estava presente nos outros encontros. Tem uma coisa que preciso te contar primeiro, disse ela, sobre por que eu tenho tanto medo de me envolver com alguém como você. Me conta. Tive um relacionamento na faculdade, com um cara de uma família rica. No início, ele dizia que amava minha simplicidade, minha autenticidade. Mas com o tempo começou a tentar me mudar. Queria que eu me vestisse diferente, que mudasse minha forma de falar, que abandonasse meus amigos inadequados. Quando terminamos, ele disse que eu nunca seria suficiente para apresentar para a família dele. Rafael sentiu raiva subir pelo peito. Ele era um idiota. Era, Marina concordou. Mas também me ensinou que quando mundos muito diferentes se encontram, geralmente um tem que se sacrificar pelo outro. E eu não posso me sacrificar de novo, Rafael. Esta vida, estes amigos, estes valores, eles são quem eu sou. E eu não estou pedindo para você mudar, Rafael disse com intensidade. Estou pedindo para você me ensinar a fazer parte disso. Marina o encarou por um longo momento. Havia algo diferente nele esta noite. Menos polido, mais humano. Uma condição, disse finalmente. Qualquer uma. Total honestidade entre nós. Sobre tudo. Sem omissões, sem meias-verdades. Se vamos tentar isso, tem que ser baseado na verdade. Rafael sentiu um frio na barriga. Total honestidade significaria contar sobre sua fortuna, sobre quem ele realmente era. E ele não estava certo de que Marina não sairia correndo se soubesse a verdade. Concordo, disse, esperando ter tempo para descobrir a melhor forma de revelar seu segredo. Então talvez, Marina disse com um sorriso pequeno, a gente possa ver onde isso nos leva. Rafael sorriu, inclinando-se para beijar a testa dela delicadamente. Mas em sua mente, uma voz sussurrava que estava brincando com fogo, e que quando a verdade viesse à tona, ele poderia perder a única pessoa que o fazia sentir-se verdadeiramente vivo. 3 semanas depois, Rafael estava se perguntando como havia conseguido viver tanto tempo sem Marina Silva em sua vida. Eles se viam quase todos os dias. Ela o levava para conhecer cantinhos escondidos do Rio. Ele a ouvia falar sobre os alunos com uma paixão que o deixava inspirado. Estava aprendendo a andar de ônibus, a comer em restaurantes por quilo, a encontrar alegria nas coisas simples, mas também estava vivendo uma mentira cada vez mais complicada. Naquela manhã de quinta-feira, estava no escritório de sua empresa, tentando se concentrar em uma apresentação de investimentos quando seu telefone tocou. Era Marina. Oi, amor, atendeu automaticamente. A palavra havia se tornado natural entre eles, embora ainda não tivessem oficializado nada. Rafael, você pode falar? Sempre posso falar com você, disse saindo da sala de reuniões e indo para seu escritório privativo. Tenho uma surpresa para você, Marina disse, e Rafael podia ouvir a animação na voz dela. Lembra que falei sobre meus pais? Claro, o mecânico e a costureira de Niterói. Isso. Eles vão fazer 30 anos de casamento no sábado e estão fazendo uma festa simples em casa. Queria te convidar para conhecê-los. Rafael sentiu um misto de felicidade e terror. Você quer me apresentar para seus pais? Quero, Marina disse, e a vulnerabilidade na voz dela o emocionou. Se você quiser conhecê-los, claro. Eu adoraria, respondeu sem hesitar. Tem só uma coisa. É uma festa bem caseira, sabe? Churrasco no quintal, cerveja, música alta. Nada sofisticado. Marina, Rafael interrompeu gentilmente. Para de achar que me importo com essas coisas. Desculpa, ela riu. Ainda estou me acostumando. Depois que desligou, Rafael ficou olhando pela janela de vidro de seu escritório no 23º andar, vendo a cidade lá embaixo. Como iria explicar seus horários estranhos, suas roupas caras, seu apartamento? Marina ainda achava que ele trabalhava com investimentos em uma escala muito menor do que a realidade. Senhor Montenegro, sua assistente Patrícia apareceu na porta. O conselho está esperando o senhor para a reunião das 10 horas. Rafael olhou o relógio. Estava atrasado para uma reunião sobre a aquisição de uma rede de restaurantes. Uma transação de 50 milhões de reais. Já vou, disse, tentando focar no mundo que realmente pagava suas contas. No sábado, Rafael tomou 3 ônibus para chegar à casa dos pais de Marina, em Niterói, seguindo religiosamente as instruções que ela havia mandado por mensagem.
Quando finalmente chegou à pequena rua residencial, encontrou Marina esperando na porta de uma casa de 2 andares, pintada de azul claro. "Chegou!" ela gritou, correndo para abraçá-lo. "Como foi a viagem?" "Interessante", Rafael respondeu diplomaticamente. Na verdade, havia sido uma jornada educativa sobre transporte público que ele jamais esqueceria. "Vem, eles estão doidos para te conhecer." A casa era pequena, mas aconchegante, com móveis simples e paredes cheias de fotos de família. No quintal, cerca de 30 pessoas conversavam animadamente, em volta de uma churrasqueira improvisada com tijolos. "Pai, mãe", Marina chamou. "Este é o Rafael." Um homem baixo e forte, com cabelos grisalhos e mãos calejadas, se aproximou com um sorriso largo. "Então este é o famoso Rafael", disse, apertando a mão dele com força. "Sou o João, pai da Marina. E esta é minha esposa, Lúcia." Uma mulher pequena e alegre, com o mesmo sorriso caloroso de Marina, o envolveu num abraço apertado. "Que bom te conhecer, filho. A Marina não para de falar de você." "Mãe!" Marina protestou corando. Rafael se viu imediatamente absorvido pela família. Tios, primos, vizinhos, todos o cumprimentavam como se fosse um velho amigo. Não havia formalidade, não havia hierarquias. Era caloroso, autêntico, completamente diferente dos eventos sociais que ele estava acostumado. "Rafael trabalha com investimentos", Marina explicou para um grupo de tios curiosos. "Investimentos?", repetiu tio Ademar, irmão de João. "Tipo aqueles caras da televisão que falam de ações?" "Mais ou menos", Rafael respondeu vagamente, tentando mudar de assunto. Mas a família Silva era curiosa e afetuosa demais para deixar passar. "Deve ganhar bem, né?", disse tia Rosa com inocência. "Esses trabalhos com dinheiro sempre pagam bem." Rafael sentiu Marina ficar tensa ao lado dele. "Tia Rosa", ela repreendeu. "Que pergunta é essa?" "Que foi? É só curiosidade." A tia se defendeu. "O menino parece educado, bem vestido." Rafael percebeu que mesmo suas roupas mais simples ainda pareciam caras para os padrões daquela família. Sua camiseta polo básica provavelmente custava mais que o salário semanal de algumas pessoas ali. "É uma área que permite viver bem, mas nada demais", disse diplomaticamente. João, o pai de Marina, se aproximou com 2 cervejas. "Deixa os meninos em paz", disse para as tias. "Rafael, me fala uma coisa. Você faz a minha filha feliz?" A pergunta direta o pegou de surpresa. "Espero que sim, senhor. Ela certamente me faz feliz." "Isso é o que importa", João sorriu. "Marina sempre foi especial desde pequena. Inteligente, determinada, de coração grande. Merece alguém que veja isso nela." "Eu vejo", Rafael respondeu com sinceridade. "Ótimo. Agora vem cá. Quero te mostrar minha oficina." Rafael passou a tarde ouvindo João falar sobre carros, motores e a pequena oficina que ele havia construído com as próprias mãos. Havia orgulho genuíno na voz do homem, satisfação com uma vida de trabalho honesto. "Marina me contou que você perdeu o pai jovem", João disse quando estavam sozinhos na oficina. "Perdi, aos 20 anos. É duro. Eu sei que não sou o pai dela, mas se precisar conversar com alguém mais velho às vezes, estou aqui." Rafael sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que alguém havia oferecido algo sem querer nada em troca? "Obrigado, Sr. João. Significa muito." A festa se estendeu até altas horas. Rafael ajudou a lavar louça, participou de conversas sobre futebol, fingindo torcer pelo Flamengo como Marina havia sugerido, e ouviu histórias embaraçosas da infância dela. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. "Eles adoraram você", Marina disse no ônibus de volta. "Principalmente meu pai. Não é fácil conquistar a confiança dele." "Sua família é incrível", Rafael disse, e estava sendo completamente honesto. "Nunca me senti tão acolhido." É assim que eles são. Quando gostam de alguém, você automaticamente vira família. Rafael sorriu, mas por dentro estava em conflito. A família Silva o havia aceito baseada numa versão editada de quem ele era. Como eles reagiriam se soubessem que ele poderia comprar toda aquela rua sem comprometer seu orçamento mensal? "Marina", disse impulsivamente, "preciso te contar uma coisa." "O que foi?" Rafael olhou nos olhos dela e perdeu a coragem. "Não ali, não depois de uma noite tão perfeita. Só que eu te amo." Marina parou de respirar por um segundo.
Eles ainda não haviam dito essas palavras. Eu também te amo, sussurrou, inclinando-se para beijá-lo. Rafael correspondeu ao beijo, mas uma voz em sua cabeça sussurrava que estava construindo um castelo de areia, e quanto mais alto o castelo crescia, mais dolorosa seria a queda. Na segunda-feira seguinte, Rafael estava em sua sala de reuniões, discutindo a expansão de uma de suas empresas para o Nordeste, quando Patrícia entrou com uma expressão preocupada. Senhor Montenegro, tem uma jovem na recepção perguntando por você. Diz que se chama Marina Silva. Rafael sentiu o sangue gelar. Marina? Aqui? Sim, senhor. Ela disse que é namorada do senhor. Rafael olhou ao redor da mesa, onde 5 executivos o encaravam com curiosidade mal disfarçada. Todos sabiam que ele mantinha sua vida pessoal rigorosamente privada. Pessoal, vamos fazer um intervalo de 15 minutos, disse, tentando manter a voz controlada. Desceu para a recepção em pânico, tentando imaginar o que havia trazido Marina até ali. Quando a viu parada no hall de mármore, olhando impressionada para o teto alto e as obras de arte modernas, soube que sua vida acabara de virar de cabeça para baixo. Marina! Chamou, tentando soar natural. Que surpresa! Ela se virou sorrindo, mas Rafael podia ver confusão nos olhos dela. Oi. Desculpa aparecer sem avisar, mas passei aqui perto da escola e pensei em fazer uma surpresa. Trouxe um lanche para você. Ela levantou uma sacola de papel com sanduíches, claramente feitos em casa. Que legal! Rafael gaguejou, olhando ao redor. Alguns funcionários observavam a cena com curiosidade. Rafael, Marina disse lentamente. Que lugar é este? É onde eu trabalho. Mas ela olhou ao redor novamente, registrando os detalhes que Rafael havia tentado ignorar. O logo da Montenegro Holdings na parede, a decoração luxuosa, os homens de terno conversando sobre milhões como se fossem centavos. Posso falar com você lá fora? Rafael pediu, pegando o braço dela delicadamente. Na calçada em frente ao prédio, Marina o encarou com uma expressão que ele jamais havia visto, uma mistura de confusão, mágoa e algo que parecia traição. Rafael Montenegro Holdings. Ela leu em voz alta a placa na entrada. Montenegro, como o seu sobrenome. Marina, aquele homem na recepção te chamou de Senhor Montenegro, e todas aquelas pessoas de terno pareciam estar trabalhando para você. Rafael fechou os olhos. Posso explicar. Você pode explicar como o cara que trabalha com pequenos investimentos tem o nome em um prédio comercial de 20 andares em Copacabana? O tom dela não era de raiva ainda, mas de quem estava tentando montar um quebra-cabeças com peças que não se encaixavam. Marina, você prometeu me escutar se eu fosse honesto com você. Honesto? Ela repetiu, e agora havia mágoa clara na voz. Rafael, há 3 semanas você conheceu meus pais. Deixou meu pai te contar sobre a luta dele para manter uma oficina pequena. Ouviu minha mãe se preocupar se teria dinheiro suficiente para fazer uma festa de aniversário decente. E o tempo todo você... Ela parou, balançando a cabeça. O tempo todo eu o quê? Rafael perguntou suavemente. Você estava fingindo, brincando de ser normal. Não, Rafael protestou. Eu nunca fingi nada com você. Tudo que senti, tudo que disse, foi verdade. Mas você mentiu sobre quem você é. Eu editei a verdade, Rafael admitiu, porque sabia que você não me daria uma chance se soubesse logo de cara. Marina deu um passo para trás, como se ele tivesse lhe dado um tapa. Então, você decidiu por mim? Decidiu que eu era preconceituosa demais para lidar com a verdade? Não foi isso. Foi exatamente isso. A voz dela subiu 1/8. Você assumiu que eu era como seu ex-namorado da faculdade, que só se importaria com dinheiro. Então mentiu para me manipular a gostar de você. Marina, por favor, me deixe explicar tudo. Explicar o quê, Rafael? Que você é um bilionário que estava brincando de pobre para conquistar a professora ingênua? Que toda a nossa história foi baseada numa mentira? As palavras atingiram Rafael como socos. Nossa história foi real, disse desesperadamente. Cada momento, cada conversa, cada vez que eu disse que te amava, tudo foi real. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Rafael viu lágrimas se formando nos olhos dela e sentiu seu mundo desabar. Porque você me conhece, implorou.
Conhece quem eu sou quando estou com você. O dinheiro não mudou isso. Não mudou? Marina riu amargamente. Rafael, você gastou 3 semanas fingindo que entendia minha realidade. Deixou eu me preocupar se poderia pagar um café mais caro quando saíssemos. Me deixou constrangida por não poder retribuir os jantares caros. O tempo todo sabendo que o que você gasta em uma refeição, eu não ganho em um mês. Eu estava tentando proteger o que tínhamos. Você estava protegendo sua diversão, Marina rebateu. Admite, Rafael. Eu era seu projeto social, a garota autêntica que te fez se sentir nobre por algumas semanas. Isso não é verdade e você sabe disso. Marina o encarou por um longo momento, vendo a sinceridade desesperada nos olhos dele. Mas a mágoa era maior que qualquer outra coisa. Sabe o que é pior? Disse finalmente a voz quebrando ligeiramente. Por um momento eu realmente acreditei que alguém como você poderia me amar pelo que eu sou. Não pela novidade, não pela mudança de ritmo, mas genuinamente. Eu te amo genuinamente, Rafael gritou, não se importando com quem pudesse ouvir. Você ama a ideia de mim, Marina corrigiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ama a sensação de ser uma pessoa melhor quando está comigo. Mas quando voltar para seu mundo real, para suas reuniões e seus carros caros e sua vida de verdade, vai perceber que eu era só uma fase. Marina, por favor. Não, ela o interrompeu enxugando o rosto. Não posso fazer isso. Não posso estar com alguém que achou que precisava me enganar para me conquistar. Ela se virou para sair, mas Rafael a segurou pelo braço. E se eu deixar tudo? Disse desesperadamente. E se eu abrir mão de tudo isso para ficar com você? Marina o encarou com uma mistura de compaixão e tristeza. Aí você estaria mentindo de novo, disse suavemente. Desta vez, para si mesmo. E com isso ela se afastou, deixando Rafael parado na calçada, sentindo como se sua vida inteira tivesse acabado de implodir.